Quem que convida para vir em casa com uma bagunça dessa aqui, né? Vocês vão entender o porquê dessa bagunça aqui em cima. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Você que é visitante, seja muito bem-vindo. Apesar de a casa estar bagunçada, a gente gosta de receber visita. É muito gostoso quando a gente recebe pessoas novas aqui. Então, sinta-se na sua casa. Muito bem, mude seu mundo. A nossa série está começando. Então, nossa casa em construção aqui, esse carrinho de não é de 1900. O carrinho de mão foi inventado, gente, em 404 a.C., se eu não me engano. Alguns anos antes da nossa história aqui hoje, então. Então, você vai entender. E a nossa nova série agora, por que muro, por que escada, por que carrinho de mão, por que pá? A nossa nova série é baseada no livro de Neemias. Se você já leu o livro de Neemias, ele passa por coisas muito difíceis, e ao longo desses 4 cultos a gente vai conversar sobre algumas coisas. E então ontem ali na oração a gente falou sobre como é importante a gente esperar grandes coisas do nosso Deus. Então, se você veio aqui cheio de expectativas, você veio do jeito certo. Não porque eu vou falar, não porque a banda cantou, não porque tem um muro aqui, mas porque Deus está aqui e Ele quer falar com você. Amém? Amém. Então, essa série nós vamos falar de forma bem prática como é que Deus Ele quer nos usar para mudar o nosso mundo. Mudanças extraordinárias você pode. Então, eu te convido a mergulhar com a gente nessa nova série e perceber como é que Deus Ele prepara coisas grandiosas para a gente. Está melhorando o som, gente. Então, deixa o seu livro, ou sua Bíblia aberta lá em Neemias 1. E enquanto você deixa a sua Bíblia aberta, deixa eu te falar uma coisa. Se você assim é muito bonito, se você é charmoso, se você é uma pessoa cheia de talentos, se você é uma pessoa que tem recursos infinitos, eu vou te falar uma coisa, Deus ainda pode usar você. Eu prometo, Ele pode. É que Deus Ele é especialista em usar pessoas comuns. Deus é especialista em usar pessoas comuns. E a gente vai ver por meio do livro de Neemias como é que Deus pega um cara comum e usa para mudar o mundo. Então esse é o pano de fundo daquilo que a gente vai falar hoje. Deus pega um cara comum, Neemias. E Neemias, quem que era Neemias? Neemias, ele era um copeiro do rei. Neemias, ele era o copeiro do rei Artaxerxes, o rei da Pérsia. E se você não sabe, um copeiro era o cara que provava o vinho. Ele não só fazia, mas ele provava o vinho antes do rei beber. Por quê? Porque se tivesse envenenado, quem morreria seria o copeiro. Seria uma profissão tranquila, né? Se ninguém envenenasse o rei. Então, Neemias, ele é um copeiro do rei Artaxerxes, mas ele é um cara comum que ouviu algo que entristecia ele profundamente. E Deus o levantou para ele mudar o mundo em 52 dias. Deus levantou Neemias, e a minha oração e o que a gente orou ali ontem é que essa série ela funcione como um desfibrilador celestial na nossa vida, que a gente venha aqui e receba essa promessa de que Deus tem uma vida abundante, uma vida plena para nós. Amém? Aumente suas expectativas. Vamos ver lá então Neemias 1, a gente vai ler de 1 a 4. Neemias 1, de 1 a 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã.
Mês de Quisleu aqui é novembro ou dezembro, é a época onde a gente enfeita as árvores, compra presente para todo mundo, gasta todo o nosso 13º, mas aqui eles não estavam num período natalino, porque a história de Neemias se passa 444 anos antes do nascimento de Jesus. Então, não, eles não estavam. Então, aqui, Quisleu é novembro ou dezembro. Suzã, você que gosta de mapas, Suzã é na região do Irã, certo? Então, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. O que está acontecendo aqui? Então, conforme a gente falou, 444 anos antes do nascimento de Jesus. E qual que era o contexto? Se você gosta das séries do Netflix, você sabe que cidades nórdicas ou medievais, quando uma cidade ela é totalmente murada, significa que ela é uma cidade forte, que ela é uma cidade segura. Cidades muradas são cidades fortes. E o Muro de Jerusalém havia caído fazia 140 anos. Então, a época do Neemias é 140 anos depois. E o povo de Israel aqui, eles estão passando por extrema humilhação, vergonha. Se você sabe, o povo de Israel, ele é o povo que Deus tira lá do Egito com um braço forte, eles passam pelo Mar Vermelho e eles vão reconquistando toda a região de Canaã. Então, eles eram um povo forte. E agora, eles estão envergonhados, eles estão humilhados e eles estão vulneráveis. Só para você entender, é como se os Estados Unidos, hoje que tem inimigos, certo? É como se os Estados Unidos ele não tivesse os satélites, os sensores, as forças armadas para detectar invasão, para detectar mísseis. É como se os Estados Unidos estivesse desprotegido. Antigamente, uma cidade que estava com os muros caídos era uma cidade vulnerável. Então, o povo de Israel está deprimido, o povo de Israel está humilhado e está em ruínas. É uma calamidade total. Por quê, gente? A Babilônia, ela passa por cima de Jerusalém, eles matam todos os soldados, eles matam todos os adultos, eles violam as mulheres de Jerusalém e eles levam as crianças cativas para a Babilônia. Então, o povo de Israel, que era um povo grandioso, era um povo admirado, agora passa por grande humilhação. A cidade está em escombros. E por que isso, gente? O povo de Israel, ele é o povo de Deus, certo? E Deus diz assim: se vocês me obedecerem, se vocês seguirem os meus mandamentos, eu vou abençoar vocês. Eu quero usar vocês como uma maquete para mostrar para o mundo o que acontece quando um povo segue ao Deus verdadeiro. Só que o povo de Israel, ele se volta contra Deus, ele segue outros deuses, ele faz ídolos para si, eles sacrificam pessoas, eles sacrificam outras coisas em templos pagãos. E Deus permite que a Babilônia arrase com Jerusalém. E se você já viu aqueles filmes antigos, eles usavam aqueles troncos gigantescos para quebrar os muros. E a história vai dizer que a Babilônia passa dias e dias para derrubar cada parte do muro de Jerusalém. O muro de Jerusalém tinha quilômetros. E os babilônios derrubam o muro de Jerusalém. E o povo é levado para o cativeiro. Neemias não estava lá.
Por quê? Neemias nasceu no cativeiro. Neemias, como tinha se passado 140 anos, Neemias, então, ele nasce no cativeiro. E alguns anos mais tarde, a Pérsia, ela conquista Jerusalém. A Pérsia se torna a potência, e o rei da Pérsia permite que alguns judeus voltem para Jerusalém. Eles voltam, eles reconstroem o templo, nada parecido como o primeiro, mas eles reconstroem o templo, mas eles ainda estavam vulneráveis. Eles ainda estavam vulneráveis porque os muros estavam no chão. E a nação então estava humilhada. A nação estava humilhada, o povo de Deus, até que um homem, até que um copeiro, até que um mordomo tem um momento Popeye. Vocês sabem quem é o Popeye? Não é só o Ben 10 que vocês conhecem não, né? Vamos ver quem conhece o Popeye. Conhece o Popeye? Pois é. Neemias tem um momento Popeye. O Popeye, ele é um personagem de desenho animado. O Popeye, ele é um personagem que, como você pode ver, os braços dele são mais grossos do que as coxas dele. Popeye, ele tem um inimigo, o Brutus. Popeye, ele tem uma namorada muito feia, a Olivia Palito. Ela é muito feia, gente. Feia, feia. E o Brutus briga com ele por causa dela. E o Popeye, quando ele vê o Brutus correndo atrás da Olivia, ele pega a lata dele de espinafre, ele aperta a lata, o espinafre vai para o alto, e aí ele come o espinafre, fica forte, e ele diz a sua frase incrível. Ele diz: isso é tudo que eu posso aguentar, eu já não posso aguentar mais, alguém tem que fazer alguma coisa sobre isso, e poderia muito bem ser eu. Se você não conhece essa frase, normal, gente, a dublagem acabou com o Popeye. Você deve ter ouvido assim: macacos me mordam, você deve ter ouvido pelas barbas do marinheiro, certo? Mas não, a frase do Popeye é essa: isso é tudo que eu posso aguentar, eu não posso mais suportar isso. Alguém tem que fazer alguma coisa e poderia muito bem ser eu. E Neemias, ele tem um momento Popeye. Ele vê a condição trágica de Jerusalém e ele fala: não, isso não pode ficar assim. Alguém tem que fazer alguma coisa sobre isso. Neemias, então, ele não toma o espinafre, mas ele tem um momento Popeye. Ele fala: não, essa situação humilhante não pode continuar assim. Alguém tem que fazer alguma coisa sobre isso e poderia muito bem ser eu. Neemias, então, ele não se cala, ele olha para a situação e ele fala: podia ser eu. Eu lembro quando eu tive um momento Popeye. Eu estava numa reunião e alguém me falou alguma situação. Se você é adolescente, você vai saber agora por que eu trabalho com adolescentes. E eu ouvi algumas situações, algumas dificuldades, e eu fiquei muito incomodado naquele dia. Era um domingo, o Abner passou mal, eu tive que levar o Abner na Santa Casa, esperar ele tomar soro. E aí eu falei assim: Abner, eu estou muito mal, cara. Tem alguns adolescentes passando algumas dificuldades, tal. E aí ele disse assim: ué, mas por que você não ajuda? Eu falei: eu? Não, eu nunca trabalhei com adolescente, eu não nasci para trabalhar com adolescentes. E no meu caso foi um pouco diferente, foi um empurrãozinho, né? E eu lembro que nessa época eu assumi algumas coisas muito mais pesadas do que eu achei que eu conseguiria assumir, mas foi um momento que Deus permitiu que eu desse um passo. Então Neemias, Deus pega esse cara, Neemias, um cara comum, que olha para uma situação e diz: não. Enquanto eu estiver por perto, esse muro não vai ficar caído. Neemias, ele se depara com uma situação e ele abraça: alguém tem que fazer alguma coisa sobre isso e poderia muito bem ser
Eu quero mostrar 3 princípios hoje de como Deus vai usar pessoas comuns aqui para mudar o mundo. Pessoas comuns e transformadores do mundo. Quem são elas? Primeiro, sentar-se e chorar. As pessoas que transformam o mundo sentam-se para chorar. Foi o que Neemias fez lá em Neemias 1-4. Ele disse: quando eu ouvi essas coisas, eu sentei e chorei. Neemias sentou e chorou. Neemias permite ser incomodado por aquela situação. Ele permite, ele não faz um choramingo, ele não fala assim, ai que dó desse povo. Não, ele sentou, ele chorou, e é aquele choro feio. Sabe aquele choro feio que você fazia quando era criança? Sabe? Aquela cara feia assim, parece que amarraram o durex. Neemias, ele permite que a dificuldade do outro invada ele permite que o problema do outro se torne o problema dele. Neemias então senta para chorar, e a Bíblia vai dizer que ele chora por vários dias. E permita que o incômodo, permita que a dificuldade do outro ultrapasse essa sua barreira do conforto. Sabe, essa barreira que te impede de se importar com o outro? Permita que essa barreira seja quebrada, permita que o problema ou a dificuldade do outro atravesse a sua armadura. Permita que a dor do outro penetre você. Neemias, ele estava a 1.600 quilômetros de Jerusalém. Neemias estava muito longe. Neemias morava num palácio. Neemias era o copeiro do rei da Pérsia, a maior potência daquela época. Neemias não tinha avião, Neemias não tinha busão, Neemias não tinha transporte para chegar lá. Mas Neemias, ele não olha para a situação e fala, caramba, como está terrível. Não é que está terrível mesmo? Sabe aquelas pessoas que chegam diante do caos e falam assim, cara, não é que está feio mesmo a situação? Tá feio, né? Nossa, tá quebrado o muro, não tá? Tá quebrado. Não, Neemias, ele permite que essa dor penetre o coração dele. Ele não fala assim, cara, eu vou, sabe, aquele negócio assim, vou orar por você. Vou orar por você, a pessoa nem lembra. Quantas vezes você já fez isso? Eu confesso esse pecado aqui. Eu vou orar por você. Mas você não permite que aquela dor invada a sua vida. Por quê? Porque é a dor do outro. Mas Neemias não. Talvez você, assim como eu, vê notícias e notícias na internet, nos jornais. Você vê quantas pessoas vão passar fome hoje. Você lê lá, tantas crianças vão morrer de fome hoje. Você lê. E aí você sai dali, putz, triste, né? Não é triste. E aí você fala, fome? Onde é que a gente vai comer hoje mesmo? Burger King? Por quê? Porque a dor do outro não significa nada. E Neemias não faz isso. Neemias não se esquiva da dor. Neemias, ele permite que a dor entre. Neemias abre o seu coração e ele fala, quer saber? Isso não deveria estar assim. E eu queria perguntar para você, pensa agora comigo, o que é que quebra o seu coração? O que Deus não gosta e que você igualmente se importa e fala assim, cara, isso aqui não devia estar assim? Tráfico de crianças? Fome? Corrupção? Eu ia falar política, mas é a mesma coisa. O que é que Deus se importa e que você igualmente se importa e fala assim, isso não devia estar assim?
que é que quebra o seu coração? O que quebranta? O que te incomoda? Qual é essa causa? Eu tenho um amigo que ano passado me procurou e falou assim: Elias, alguém precisa fazer alguma coisa sobre os universitários. Eles chegam nessa cidade, eles mais se perdem do que se acham. Eles vêm aqui para encontrar a profissão e eles se perdem na vida. Alguém precisa fazer alguma coisa sobre isso e poderia muito bem ser eu. E ele está criando um projeto incrível para alcançar universitários. Poderia muito bem ser eu. E eu posso apostar que se você abrir o seu coração, e deixar essa coisa que te incomoda entrar, Deus vai fazer da sua miséria o seu ministério. Não apazigue a sua dor, não ignore a sua dor. Permita que a dor entre, permita. Porque talvez você pode dizer assim, mas por que ninguém se preocupa com isso? Por que só eu estou vendo isso? Por que ninguém está vendo aquelas pessoas lá passando dificuldade? Por que ninguém está vendo isso? Por que ninguém vê que aquele pontilhão está cheio de mato? Por que ninguém vê que aquela praça está... Por que ninguém vê aquilo que você está vendo? Sabe por quê? Porque esse é o seu fardo. O fardo te escolheu. Você está preocupado perguntando por que é que ninguém vê aquilo que você vê? Bingo, o fardo te escolheu. Deus escolheu você. É por isso, Deus escolheu você. Você não escolheu o peso é seu. E talvez você diga assim, qual é a minha missão nessa terra? Já ouviu alguém falar assim, qual é o meu propósito? Já ouviu? Cara, não sei qual é o meu propósito. Vocês lembram que a gente falou de José há pouco, no último culto? José sonhava que ele seria o líder, ele sonhava que ele ia liderar sobre os seus irmãos. Mas o que é que ele faz diante da prisão? Ele para e fala assim, não, isso aqui, peraí, Deus me deu um propósito de liderar e de fazer coisas grandes. Eu não vou limpar chão de prisão, não. Eu não vou limpar chão de prisão. Eu não vou cuidar das coisas do Potifar, não. Cara, o seu propósito está diante de você agora. O que é que tem te incomodado hoje? E se você deixar isso entrar no seu coração, Deus vai fazer desse seu incômodo seu ministério. E é engraçado que José, ele percorre esse trajeto até chegar ao propósito maior dele, e aí, se ele não limpasse o chão na prisão, se ele não cuidasse da casa de Potifar, ele não chegaria no propósito dele. Então, quando a gente ouve mude seu mundo, você fala assim, cara, eu vou sair na caras, isso é mudar o mundo. Não, mudar o mundo é limpar chão de prisão também. José começa assim. Então, quem que Deus usa? Quem que faz alguma coisa de relevante nessa terra? Quem que um dia vai chegar na velhice e falar, eu viveria tudo de novo? Quem chega na velhice assim, cara, Deus me usou, é maravilhoso saber disso. Quem? Aqueles que se sentam para chorar. Aqueles que se sentam para chorar. Segundo, Deus usa aqueles que se ajoelham para orar. Veja a primeira coisa que Neemias faz depois de chorar. Ele orou e buscou a Deus. O texto vai dizer que ele ficou chorando e jejuando. Ele ficou dias se lamentando. Muitos de nós aqui podem estar pensando que assim, cara, mas o que eu faria diante dessa necessidade? O que eu, uma pessoa, posso fazer diante desse incômodo que eu tenho?
Talvez você possa dizer assim, o que eu posso fazer? Eu me preocupo com a fome, o que eu posso fazer? Primeiro, você ora? Você ora por isso? Neemias, ele se senta para chorar e ele se ajoelha para orar. Por quê, gente? O momento de oração é o momento mais importante que você pode passar nessa terra. Quando você está diante de Deus em oração, você pode orar a Deus do céu. E aí você pode falar assim, ok, eu posso orar, mas ainda assim eu estou diante de um problema que eu não consigo resolver. Deixa eu te falar uma coisa. Deus mais, é matemática isso, Deus mais você é maioria. Sabia? Sempre você mais Deus é maioria. Então o que é que você pode fazer? Cara, Deus do céu te deu um fardo. Cara, a gente falou ontem ali na oração, Deus é o criador do universo. Ele te deu um fardo, entrega na mão de Deus a sua vida, Ele vai fazer coisas extraordinárias por meio de você. Neemias, ele chora e ele se ajoelha para orar. Deus mais você é sempre maioria. Você não está sozinho, você é a maioria. E na próxima semana você vai ser convencido, no próximo culto, você vai ser convencido que Deus está te levantando para ser um líder. Talvez você diga assim, mas como que Deus está me levantando para ser um líder? Eu sou um universitário matando leões para sobreviver, eu sou um adolescente cheio de problemas, de confusão. Não, você é um líder. Não, eu só trabalho, eu só corto o cabelo, eu sou dona de casa, Você é um líder. Deus está te levantando para ser um líder. Você é um agente secreto de Deus, disfarçado de universitário, disfarçado de adolescente, disfarçado de cabeleireiro. E no próximo culto a gente vai falar sobre isso. Deus está te levantando para ser um líder. E na próxima semana, no encontro de PGs, a gente vai falar sobre isso. A gente vai compartilhar os nossos fardos, a gente vai falar sobre aquilo que nos incomoda e como que Deus pode usar isso, a nossa miséria, transformar isso na nossa missão, no nosso ministério. Eu, por exemplo, eu tenho um fardo de alcançar pessoas que não gostam de igreja. Eu tenho um fardo de alcançar pessoas que sabe, bem longe do crentez assim. Eu procuro alcançar pessoas assim. Eu tenho um fardo, gente, por ver uma igreja simples, uma igreja que não se preocupa em aparentar religiosidade. Uma igreja onde as pessoas vivem a sua segunda-feira como discípulo de Jesus, independente da religião. Eu tenho um fardo de ver uma igreja simples, de pessoas que amam a Jesus acima de qualquer coisa. Eu preciso entregar isso na mão de Deus, para que esse fardo se torne o meu ministério. Por quê, gente? Porque se você pegar Jesus, se Jesus vivesse hoje, no século 21, ele não passaria despercebido nem na rodoviária do Tietê. Não. Por quê? Porque Jesus se vestia... Não, ele se vestia igual a todo mundo. É porque a forma de viver de Jesus era diferente. Jesus, ele vivia de tal forma que as multidões seguiam ele. Quando ele parava para falar, os caras falavam assim, quem é esse Galileu? De onde vem tamanha sabedoria? A gente pode, porque o mesmo Espírito que estava em Jesus está em você, o mesmo Espírito que estava em Jesus está em mim, e Deus pode fazer coisas grandiosas por meio da nossa vida. Nós precisamos permitir que essa dor entre no nosso coração e a gente pega essa dor, entrega de joelho e fala, Deus, o que é que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Então, quem são as pessoas que Deus usa? Aqueles que se sentam para chorar, aqueles que se ajoelham para orar. Terceiro, Deus usa
aqueles que se levantam para agir. Depois de passar um bom tempo em oração, Neemias, ele está diante do rei, mas ele não vai de novo orar, ele não tira mais tempo para orar. Neemias tira o período dele de chorar, o período de orar, e agora ele se levanta para agir. Neemias se levanta, vai até o rei Artaxerxes e fala: rei, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Se você conhece a história, lá no capítulo 2, ele se apresenta ao rei. Neemias está triste e ele está com muito medo. Por que Neemias está com medo? Naquela época, se uma pessoa entrasse na presença do rei e o rei olhasse para você e falasse assim: eu não gostei da sua cara, ele falava: pode matar, mata. Neemias chega na presença do rei e ele estava tão incomodado com a situação de Jerusalém que ele não consegue esconder isso. O rei percebe a tristeza dele e ele estava com muito medo. Ele estava visivelmente chateado. Lá no capítulo 2, e o rei pergunta assim: por que é que você está triste, Neemias? Por que você está triste? O que está acontecendo com você? E tem uma coisa incrível que acontece aqui no capítulo 2. Neemias amoleceu o rei. Neemias amaciou o rei. Neemias usou uma estratégia muito interessante, está na Bíblia. O rei disse: qual é o problema com você? E Neemias diz assim: que o rei viva para sempre. Em outras palavras: rei, seu cabelo está bonito, hein, rei? Parece que você está com os dentes mais brancos hoje, você perdeu o peso. Neemias, o que você quer? Não, peraí, você passou babosa no cabelo? Naquela época devia ser babosa. Está mais jovem hoje, rei? Fala, Neemias, o que você quer? Não, você está bonitão mesmo hoje, rei. Neemias diz assim, que o rei viva para sempre. Que o rei viva para sempre. Neemias, ele dá uma puxada de saco lá no rei, isso é bíblico. Ele amacia o rei e fala assim: que o rei viva para sempre. Que o rei viva para sempre. E Neemias então fala que não está feliz com a situação. Neemias não está feliz. Ele fala assim: como eu poderia ficar feliz se a cidade onde os meus pais estão enterrados está em ruínas? Vamos ler esse texto. Como não pareceria triste, deixa eu abrir aqui para vocês me acompanhar. Eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Como que eu não estaria triste, Neemias diz? A cidade está destruída pelo fogo. E aí Neemias diz: se for do agrado do rei, se o teu servo tem achado graça diante dele, que ele me mande para a cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados. Me mande para a cidade onde meus pais estão enterrados. Para quê, gente? Para quê? Para que eu possa reconstruí-la. Para que eu possa reconstruí-la. Neemias se depara diante agora da dor e ele fala assim: eu não vou mandar ninguém. Eu não vou mandar uma comissão lá. Eu não vou ficar aqui de longe olhando. Ele fala assim: eu vou lá reconstruir esse negócio. Deus me deu um fardo e Neemias abraça esse fardo. Neemias não reclama, Neemias simplesmente vai. Porque Deus dá um fardo para Neemias e Neemias entrega ele. E eu fico olhando Neemias, é como se Neemias dissesse assim: enquanto eu estiver vivo,
eu não estou feliz com isso. Enquanto eu estiver por aqui, enquanto tiver respiro em mim, isso não vai ficar assim. Neemias se depara com aquela situação, Neemias olha para aqueles muros e ele fala, não. Isso não está certo. Alguém precisa fazer alguma coisa e poderia muito bem ser eu. Neemias, ele não permite que isso aconteça. Neemias está longe de Jerusalém. Ele é um copeiro bem-sucedido. E ele fala, não no meu turno. No meu turno esse negócio não vai ficar assim, não. E eu estou dizendo para você, Deus vai usar a sua miséria, em nome de Jesus, Deus vai usar a sua miséria e vai transformar em seu ministério. A nossa oração é que nessa série você receba esse choque de Deus, e que Ele mostre para você aquilo que Ele quer fazer por meio de você. Deus quer fazer grandes coisas. E eu tenho certeza que quando nós abraçamos essa dor, o mundo à nossa volta, ele não é mais o mesmo. O mundo é diferente, alguém tem que fazer alguma coisa sobre isso. E vai ter vozes dentro de você dizendo assim, mas você não sabe fazer isso. Você nunca fez. Você não tem experiência com isso. Vai ter vozes em você dizendo isso, e você vai dizer não. Você vai dizer não, essa dor é minha, esse fardo é meu. Ah, mas você nunca fez, não interessa, eu mais Deus somos maioria. Não importa, Deus me deu um fardo, e divinamente eu quero abraçar esse fardo. Deus mais você é sempre maioria. Alguém tem que fazer alguma coisa sobre isso e poderia muito bem ser eu. Ontem estava na oração ali e a Sabrina compartilhou um projeto que ela está fazendo, que ela começou, e ela arranjou 10 ou 15 pessoas e ela vai começar a plantar árvores, e eu fico olhando, é como se, estão botando fogo na Amazônia, eu vou ficar criticando aqui pelo Facebook. Não, eu vou plantar árvore, alguém precisa fazer alguma coisa sobre isso, e poderia muito bem ser eu. Poderia muito bem ser eu. Eu li uma reportagem de um garoto de 12 anos de Araraquara, fã do BTS, vocês devem saber o que é BTS. Ele ajuda a mãe dele, ele e o irmão dele, eles entregam marmita para moradores de rua. Eles entregam marmitas, e um dia eles estavam entregando marmita, e depois da marmita eles iam para o cinema. E ele descobriu que aqueles homens que ele estava levando marmita nunca tinham ido ao cinema. E ele falou, não, alguém precisa fazer alguma coisa sobre isso, e poderia muito bem ser eu. O que esse menino de 12 anos fez? Ele fez uma campanha na internet para arrecadar dinheiro. Ele levou os 20 moradores de rua para assistir Pantera Negra, comprou pipoca para todo mundo, sobrou dinheiro, ele fez kits, mochilas de higiene, fez um menino de 12 anos, algumas horas na internet. Poderia muito bem ser eu. A filha de um pastor americano, com 9 anos, ela ouviu dizer que na China eles não podiam ter Bíblias. Não tinha Bíblia para eles na China. E ela falou, pai, como que eles não têm Bíblia? O que a gente pode fazer com isso? E ela se incomodou com aquilo. Com 12 anos, ela começou a trabalhar de babá e falou assim, pai, se eu trabalhar de babá e investir dinheiro no aplicativo da YouVersion, que você deve conhecer, a gente consegue dar mais Bíblias para mais pessoas, fazer mais traduções? Ele falou sim. Ela começou a trabalhar como babá e começou a investir para pessoas do mundo inteiro ter mais Bíblias. Alguém precisa fazer alguma coisa sobre isso, e poderia muito bem ser eu, uma menina de 12 anos. Poderia muito bem ser eu. Ano passado, Bárbara e eu fomos no Japão, e eu ouvi uma história que me chamou muito a atenção. Teve
tsunami de Fukushima e destroçou a cidade lá. E eles falaram que os taxistas trabalharam em todos os turnos possíveis, levando família, levando mudança, levando o pessoal para todo lado. E eles olharam para aquela situação e falaram, não, alguém precisa fazer alguma coisa e poderia muito bem ser eu. O que é que está diante de mim agora? O que está diante de mim agora? A cidade está em escombros. O que eu posso fazer agora? Você deve saber também, o fatídico 11 de setembro de 2001, quando aqueles 3 aviões, eles se colidiram com as 2 torres gêmeas e com o Pentágono dos Estados Unidos. E foram 3 aviões, mas havia um quarto. Havia um quarto avião. Esse quarto avião, ele decola e os terroristas matam os pilotos. E os pilotos e os passageiros, alguns deles conseguem conversar com os familiares. Um cara chamado Todd Bremer, ele conversa com a esposa dele. Todd tinha 33 anos, ele era pai de 2 filhos pequenos. E a esposa dele fala que o avião de vocês já saiu da rota, está em direção à Casa Branca. E aqueles passageiros decidiram fazer alguma coisa. Na caixa preta, eles só ouviram gritarias. Aqueles passageiros decidiram encarar os terroristas e derrubar aquele avião. E eles derrubaram numa região que não tinha ninguém. E eles falaram, isso não pode ficar assim, alguém precisa fazer alguma coisa sobre isso, e esse alguém poderia ser eu. E eles salvaram milhões de pessoas, porque ia para o lado da Casa Branca. Eu não sei o que eles fizeram, não sei, mas eles não ficaram parados. Alguém tem que fazer alguma coisa sobre isso e poderia muito bem ser eu. Eles estavam diante da escada e tinham lugar para subir. Eles pegaram a escada e subiram. Porque alguém precisa fazer alguma coisa sobre isso e poderia muito bem ser eu. Quantos de nós está diante dos escombros? A gente olha para os escombros, a gente comenta sobre eles, mas a gente não assume a posição. E pergunta a Deus, qual é o meu propósito? O seu propósito é levantar esse escombro que você viu. Permita que a dor entre em você e quebre essa armadura que tem em você e penetre em você. Permita que essa dor penetre. E eu estou dizendo que se você permitir que Deus faça isso com você, vai entrar um espírito em você de não. Você vai dizer assim, não, isso não pode ficar assim. Isso não deveria estar assim. Alguém tem que fazer alguma coisa sobre isso e poderia muito bem ser eu. Isso não pode continuar assim. Se você permitir que Deus coloque esse fardo no seu ombro, eu não tenho dúvidas de que um dia você vai chegar na velhice e vai falar assim, eu viveria tudo de novo, e se eu precisasse viver de novo, eu faria de novo, eu perderia sono. Mas aquela coisa não ia continuar daquele jeito. Eu não tenho dúvidas de que Neemias não se arrepende de ter deixado o palácio dele. Eu não tenho dúvidas de que ele não se arrepende de ter assumido aquela dor e falar, isso não deveria ficar assim. Esse fardo é meu, não deveria estar assim. E eu estou aqui para dizer para você que você não pode fazer tudo. Não, você não pode. Você não pode fazer tudo. Mas eu estou aqui para dizer que você pode fazer alguma coisa. Para a glória de Jesus, você mais Deus é maioria. Você pode fazer alguma coisa.
Deus colocou em você inteligência, Deus colocou em você saúde, então você sim, você pode fazer alguma coisa. Você pode. E Deus vai falar com alguns de vocês aqui. E o mundo à sua volta não vai mais ser o mesmo. Você vai mudar o seu mundo. Porque você assumiu divinamente um fardo e falou, não, isso não pode ficar assim. Não, 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 isso não deveria estar assim. Esse fardo é meu. Deus vai abrir o nosso coração aqui para alguma injustiça. Deixa Deus abrir o seu coração para alguma injustiça para fora de você. Viva para além dos seus problemas. Viva por algo maior. Viva por algo que está para além de você. E nas próximas semanas, Deus vai te dar oportunidades para isso. Você vai ver oportunidades de você pegar as ferramentas e construir. Você vai ver oportunidades de você sanar injustiças. Você vai ver oportunidades de você falar, não, isso não deveria estar assim, eu posso reconstruir isso. Alguém precisa fazer alguma coisa sobre isso e poderia muito bem ser eu. Deus vai te dar oportunidades. Por quê? Deus é especialista em usar pessoas comuns. Deus é especialista em usar pessoas comuns. E Ele vai usar você para mudar o seu mundo. E o mundo à sua volta não vai mais ser o mesmo. Mude o seu mundo. Quando você permite que essa dor entre, Deus transforma a nossa miséria em nosso ministério. Então, quando você estiver diante dos muros, diante das ferramentas, não fique perguntando por quê, onde é que está, nossa, que muro quebrado que está. Não. Fala, isso é meu. Alguém precisa fazer alguma coisa. De novo, José só chegou lá no propósito maior, porque na cadeia ele limpou o chão, gente. José só chegou lá no propósito maior porque antes ele serviu ao propósito do Potifar. Não passe por cima dos escombros. Permita que Deus use você para mudar pequenas coisas. Permita. Se você for incomodado por alguma coisa, permita que a tristeza atravesse você. Permita que isso aconteça. E eu queria terminar dizendo que Deus, Ele acredita em você. Sabia disso? Deus acredita tanto em você que Jesus foi embora aos 33 anos e falou assim, eu vou deixar você, porque você vai continuar agora aquilo que eu poderia ter continuado fazendo. Jesus, Ele morreu e deu vida por cada um de nós aqui. E o mesmo Espírito que estava em Jesus, Ele está em nós. E se nós invocarmos a Deus, em nome de Jesus, Deus vai permitir que os nossos olhos sejam abertos, que as nossas escamas sejam arrancadas e a gente vai transformar a realidade da nossa escola, da nossa casa, da nossa família e as injustiças que doerem no nosso coração vai se tornar o nosso ministério. Divinamente o nosso ministério. Mude o seu mundo. Alguém tem que fazer alguma coisa sobre isso e poderia muito bem ser eu. Não é o fulano, sou eu. Alguém tem que fazer alguma coisa sobre isso. Então Jesus conta com você, cara. Sim. Jesus conta com cada um de nós aqui, Ele conta com você. Ele te deu vida plena.
E agora a gente pode olhar para os escombros e falar assim, cara, isso aqui está quebrado, eu posso fazer isso. Permita que a dor entre no seu coração, ajoelhe-se e entregue isso a Deus, e então levante e vá. Neemias faz isso. Neemias faz isso. Vamos ficar de pé. Hoje é o primeiro culto da nossa série, e eu quero te convidar a mergulhar com a gente nessa série. Deus vai te mostrar grandes coisas que Ele pode e que Ele vai fazer por meio de você. Mudanças extraordinárias, você pode. Deus vai fazer grandes coisas por meio de nós. E eu quero orar para que esse muro da apatia que insiste em bloquear a dor, que faz com que a gente desvie da dor, que esse muro da apatia ele seja quebrado em nome de Jesus. Que a gente olhe para os escombros e fala, isso não deveria estar assim. Por que esse muro não está de pé? Por que essas pessoas estão humilhadas assim? Por que essas pessoas estão passando necessidade? Poderia muito bem ser eu. E Deus vai colocar um espírito em vocês aqui de não, isso não pode ficar assim. Isso não pode ficar assim. Deus vai transformar a nossa dor, o nosso incômodo em nosso ministério. Mudadores de mundo, pessoas que fazem alguma coisa de relevante nessa vida, pessoas que deixam legado, são pessoas que abraçam a dificuldade que está para além dela. É muito fácil ficar no seu sofá, é muito fácil ficar sentado no seu sofá, assistindo séries e mais séries e dando risada no YouTube. É muito fácil fazer isso. Mas eu vou te dizer uma coisa. Deus tem muito mais para você. Deus te deu inteligência, Deus te deu o Espírito Santo. E Ele tem coisas grandiosas para fazer por meio de nós. Mergulhe conosco nessa série e essa vai ser a nossa oração. Para que Deus nos mostre as coisas extraordinárias e grandiosas que Ele tem para cada um de nós. Amém? Eu quero fazer essa oração agora. E que Deus traga a memória de você agora. O que é que tem te incomodado? O que é que Deus não gosta? E você olha e também fala assim, cara, isso aí está errado. O que é? Eu quero orar por você agora para que esse incômodo ele ganhe tanta força, mas tanta força que você não consiga resistir, cara. Que esse incômodo, que esse incômodo se torne quase que uma assombração em você e você não consiga fugir, porque é Ele que vai te dar a vida plena que Cristo prometeu. Jesus não vivia para si mesmo, Jesus vivia para o outro. Ele se entrega, Jesus é o nosso maior exemplo. Vamos orar? Ore por isso, ore por esse incômodo. Que Deus fortaleça esse incômodo e que Deus nos dê coragem para falar assim, para bater no peito e falar, é meu. Esse pedaço de terra não devia estar assim, ele é meu. E para a glória de Jesus eu vou mudar isso aqui. Para a glória de Jesus. Amém?